Olá, vamos hoje conversar especificamente sobre como construir essa jornada em que muda a nossa mentalidade, uma jornada em que a gente passa de CPF para CNPJ, ou, melhor dizendo, de empregado para empreendedor. Eu estou com uma colinha aqui porque eu não quero esquecer em nenhum ponto coisas que são importantes que nós falaremos nessa aula de hoje. Então, primeiro vamos entender o seguinte: nesta aula, nós vamos falar a respeito de como fazer essa transição, não a transição da carreira propriamente dito, mas essa transição que é mais mental, mais estratégica e até emocional para você poder se tornar um empresário de sucesso. E no fim dessa aula, você vai entender como transformar essa sua mentalidade numa postura realmente empresarial, para estar mais preparado aí para enfrentar todos os desafios de construir um negócio de sucesso, um negócio próspero e sólido. E esta aqui é a 28ª aula de uma série de 50. Uma aula que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para quem quer aprender, dominar e faturar com consultoria de RH. Vamos então começar a entender que quando a gente decide empreender, quando a gente toma esta decisão mesmo para a nossa vida, muitas vezes, e muitas pessoas que eu conheço fazem isso porque amam aquilo que elas querem fazer para o resto da vida. Então, se alguém faz bolos muito bem, é provável que queira abrir uma casa de bolos, uma doceria, né? Um lugar onde as pessoas possam comprar aquilo que ela sabe fazer melhor. Ocorre que quando a gente faz isso, e isso aconteceu comigo logo no início da Ímpar, a gente cai numa cilada. E por que que essa cilada existe? Porque a gente imagina que vai viver fazendo aquilo que a gente ama, como a doceira, né, que faz bolos maravilhosos e ela acredita que vai passar o dia fazendo bolo, que é o que ela ama fazer. Só que, assim como a doceira tem que aprender a gerenciar um negócio, eu também precisei aprender a gerenciar o meu negócio. E eu vou dizer que se a gente não muda uma chavinha aqui dentro, na nossa mente, a gente vai continuar gerenciando um negócio como se nós mesmos fôssemos empregados dele. E uma coisa é certa, nós somos gestores muito mais duros conosco do que com os outros. Então, essa transformação de CPF para CNPJ é muito mais do que uma transformação jurídica, é uma transformação mental. Então, eu vou compartilhar aqui com você uma série de pontos que são importantes para que você entenda como é que a gente faz essa transição, né? Essa mudança dessa chavinha da mentalidade de empregado para empresário. E a gente vai também conversar um pouquinho sobre os quadrantes de renda que o Robert Kiyosaki, que é um dos principais escritores a respeito de empreendedorismo, referenda e analisa de um modo muito claro. Então, a gente vai dar uma desconstruída aí no alguns mitos de empreendedorismo, porque a gente precisa entender e aprender como superar esses medos que surgem e se preparar para essa transição com muita segurança. Então, para a gente começar, vamos pensar o seguinte: o Robert Kiyosaki, ele explica que existem 4 quadrantes de renda. O primeiro deles é o empregado, que vai trocar tempo por dinheiro. Depois tem o autônomo, que ele é dono do próprio negócio, mas ele ainda troca tempo por dinheiro, porque ele executa. Depois nós temos o dono do negócio, que ele vai criar sistemas para gerarem renda sem depender 100% da própria presença. Então ele começa a ter empregados. E tem o investidor que ele faz o dinheiro literalmente trabalhar para ele. Então, a meta de quem quer empreender precisa ser de sair do quadrante de empregado e autônomo para o quadrante de empreendedor ou dono de negócio. E isso não é tão simples. Pode parecer, mas não é tão simples.
Então, vamos começar a pensar aqui que para muitas pessoas, empreender significa fazer o que ama, significa trabalhar com total liberdade, significa estar sempre feliz e motivado. Na realidade, nem sempre é isso que acontece. O que que a gente tem como pé no chão mesmo? Você precisa lidar com tarefas que não gosta, sejam venda, seja financeiro, seja gestão propriamente dito. Você vai precisar trabalhar mais horas, principalmente no início do seu negócio. Muito provavelmente vai ganhar menos e vai aprender muito mais para aplicar futuramente. E também uma outra coisa que a gente tem que olhar é que a gente precisa focar em resolver os problemas dos outros, não os nossos. Então, de verdade, nem sempre a gente tem todo aquele controle que a gente gostaria de ter. E olha, tem algumas coisas que a gente precisa considerar nessa caminhada que muitas vezes parecem um luxo. Sim, é um luxo você ir para o supermercado às 3 da tarde numa quarta-feira, o horário que o supermercado está vazio. Mas pode ter uma ideia muito clara aí na sua cabeça. Você provavelmente trabalhou no domingo, você provavelmente trabalhou no sábado, você provavelmente trabalhou até tarde da noite, porque você tem mais flexibilidade, mas você vai ter que trabalhar tanto quanto. Então, isso tem que estar muito aí claro na sua cabeça. E existe para muitas pessoas um medo que está instalado em relação a não ter uma receita, um faturamento muito estável, muito previsível. E aqui a gente precisa falar de uma coisa importante. Quando você é CPF, você tem uma matrícula numa empresa. Então, a preocupação de gerar renda, né, de gerar faturamento, é da empresa. Você está ali para executar o seu trabalho. Se for RH, é exatamente isso. O RH não se preocupa tanto assim com a venda. Então, ele está preocupado em executar e fazer a entrega daquilo para o qual ele foi contratado. Fechar a folha, realizar X treinamentos, fazer todos os processos seletivos, e aí vão os subsistemas. Só que o que acontece? Quando a gente abre uma empresa, e é uma empresa de RH, a gente vai fazer a entrega, sim, mas precisa cuidar de ter receita. Então, ter uma reserva financeira para o período inicial, para os primeiros 6 ou 7 meses, é importante. Entender o mercado onde você quer atuar também é importante. Então, saber que problemas esse mercado tem, que dificuldades existem, como é que ele é atendido por outros fornecedores, e precisa aprender a se planejar financeiramente. Então, entender que lucro é saudável, que lucro é importante e que faz parte do processo. E você precisa aprender a gerar este lucro. Isso tudo quando você estabelece, esses 3 pontos, quando você estabelece, eles te ajudam a reduzir essa insegurança, esse medo de não ter uma receita estável, porque você vai aprendendo a fazer com que esse negócio gire, esse negócio aconteça. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar muito. E essa mudança de mindset de para empresário, de pessoa, de empregado para empresário, ela precisa passar por alguns pontos também. A mentalidade do empregado, ela vai passar pelo salário fixo, pela estabilidade que ele tem, pelos benefícios que ele recebe. Mas o empresário, ele pensa em outras coisas. Ele já vai pensar no crescimento do negócio, nos resultados que ele pretende ter, na visão de longo prazo, como é que a empresa estará daqui 2 ou 3 ou 5 anos. Hoje em dia, pensar em 5 anos já é longo demais, mas dá para a gente pensar num cenário, sim. E como é que a gente faz para mudar esse mindset? Algumas coisas são bem importantes e úteis. A primeira delas, comece a pensar em sistemas. Não um sistema de pagamentos ou isso também, mas em sistema que é um modo de fazer as coisas. Desculpa. Como é que eu posso fazer? Quais são os sistemas, os processos que eu terei no meu negócio? Outra coisa importante é investir nas suas habilidades de liderança e de vendas, porque elas serão fundamentais. Você não pode ficar só entregando, então você precisa
enquanto está entregando, fazer novas vendas para ter novas entregas, porque senão o seu negócio vai passar por buracos de faturamento que podem ser fatais. E o terceiro ponto é que você se cerque de pessoas que te inspiram, de pessoas que te ensinam sobre empreendedorismo, ou mesmo pessoas que estão na mesma jornada que você. Então, isso é o tipo de coisa que acontece, por exemplo, numa mentoria como Viva de RH. Então, você está ali com várias pessoas que têm a mesma dificuldade, os mesmos problemas, as mesmas aspirações e um reforça o outro. É incrível como esse movimento de grupo faz muita diferença. Eu queria ter tido esse tipo de acesso quando eu comecei há 22 anos atrás. Uma outra estratégia importante é sair do isolamento. Inclusive, tem uma aula aqui sobre network. Eu vou deixar o cartãozinho no final dessa aula para você parar e assistir sobre isso, porque estar isolado é natural de pensar quando a gente começa a empreender, porque você não vai receber dica do seu concorrente, você não vai receber dica de alguém que está no mesmo mercado que você. E às vezes a dica de um outro mercado não faz nem muito sentido, mas fundamentalmente seu concorrente não quer que você cresça. Então é muito raro você encontrar pessoas que te deem apoio. Então, evite tentar fazer tudo sozinho. Busque network. Faça parte da associação comercial na sua cidade. Faça parte da DVB da sua cidade. Faça parte da BRH da sua cidade. Participe ativamente desses grupos. Por quê? Porque ali você estará com pessoas que têm discursos similares aos seus, que têm objetivos similares. Enquanto você estiver só, você vai aumentar muito a dificuldade que você vai enfrentar. E quando você fala com pessoas que passam pelos mesmos problemas, um vai dar uma orientação, o outro vai dar outra orientação, porque estes grupos, eles existem para fortalecer aqueles profissionais que fazem parte dos grupos. E uma outra coisa que eu vou chovendo molhado aqui, não posso deixar de fazer isso, é você procurar por mentores, mentores que possam te apoiar nesta jornada, que já tenham tido as mesmas dificuldades que você imagina e até aquelas que você não imagina passadas na sua vida. Então, um processo de mentoria estruturado, ele te ajuda muito a evitar alguns erros que no caminho certamente você cometeria e que não precisa fazer. Uma outra coisa importante é você entender que essa mudança de mentalidade para sair do CPF e ir para o CNPJ, ela precisa fazer com que você se torne um empresário forte, um empresário preparado, né, que tenha condições de olhar para o seu negócio sendo visionário, mas entendendo que terá que fazer a gestão e as entregas, principalmente no início, enquanto você não tiver um time. E para isso é legal de você sentar, pegar papel e caneta e anotar qual vai ser o seu próximo passo, né? O que que você vai fazer agora? Inclusive, eu vou te pedir que tu comente aqui embaixo nesse vídeo quais são os teus próximos passos. Quem sabe eu posso dar uma olhada ali no comentário e até te dar alguma orientação, né? Então, faça uma boa pergunta que pode ter certeza que eu vou fazer uma resposta para você. Mas também aqui embaixo desse vídeo tem informações sobre a mentoria Viva de RH, que é uma mentoria que te apoia, te dá um passo a passo organizado para te ajudar a desenvolver essa visão que você tem do seu negócio. Ajuda a fazer essa transição de mentalidade. Então, você vai superar os desafios e vai construir um negócio de sucesso. Bora fazer juntos isso, porque eu tenho muito para contribuir. Saia da zona de conforto, transforme a sua mentalidade para alcançar o sucesso, né? E faça a sua aplicação. Você precisa passar pela sessão individual que avalia o seu perfil empreendedor, para depois disso a gente poder decidir juntos se está no momento ou não de você fazer parte dessa mentoria. Então, não esquece, aqui embaixo tem o link. E esta aqui foi a aula de número 28.
A próxima aula, de número 29, vai acontecer no dia 14 de agosto, também quinta-feira, e nós vamos falar sobre o tema os maiores mitos e verdades sobre a consultoria em RH. E eu vou te esperar nessa aula. Mas não esquece, antes de eu ir embora, deixa teu like nesse vídeo, faz teus comentários, compartilha, curte, que isso ajuda a esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Um grande beijo, fica bem e a gente se vê na próxima semana.